Hoje começando agora mais um Conversa na Quarentena com Mirella D'Angelo, a psicoterapeuta, presidente e coordenadora do Instituto Casa de Todos, formado pela Pontífica Universitária Católica de São Paulo em Pedagogia, tem formação em Dinâmica Energética e Psiquismo, fez formação na Escola de Psicopedagogia de Buenos Aires, e é professora convidada do CEP já há alguns anos. Bom dia, Mirella. Bom dia, Léo. Bom, eu gostaria de abrir te perguntando como é que fica a ideia do sentido e os limites do sentido em meio a essa pandemia. A função ali de atribuir um sentido neste momento. O sentido, né, dessa pandemia que a gente está vivendo, eu percebo que é algo que a gente percebe no corpo. Então, o sentido, por exemplo, do isolamento social, o sentido, por exemplo, do isolamento, o sentido, por exemplo, do afastamento, o sentido, por exemplo, da morte. Então, essa tua questão é muito profunda porque nos remete a uma experiência física corporal. Então, o meu afeto na relação com o outro e do quanto o outro me afeta, ele está, de certa forma, em isolamento, né? Mas é um isolamento, na verdade, apenas físico, porque o sentido disto ele é absolutamente simbólico, porque ele atravessa a gente naquilo de como a gente percebe-se separado do outro, daquilo quanto a gente se percebe em sofrimento e ameaçado por um desconhecido. É aquilo que nos faz perceber a nossa fragilidade. Então, o profundo dessa questão é que a função do sentido é buscar simbolicamente recursos para que o nosso corpo e os nossos afetos psíquicos possam achar um sentido para tudo isso. Acho que dentro dessa noção que você estava falando, entra já, como se daria o sujeito psicótico no isolamento social, essa noção do distanciamento físico dos corpos, né? Como seriam as implicações possíveis disso à medida que você já traz que estamos em contato, mas o físico não está? Então, a gente tem tido algumas experiências a respeito disso, por meio do contato junto aos nossos atendidos, por meio do contato com a psicose, né, nesse sentido, porque muitos atendidos têm se colocado mais disponíveis para o diálogo e para a palavra, a partir do recurso não presencial, né? Então, o atendimento tem sido por meio não presencial e o isolamento social não tem sido o empecilho para a comunicação, pelo contrário, tem sido um facilitador, para alguns casos, obviamente. Então, como fica, a gente só pode falar do presente, como fica é como está. Nós estamos fazendo o máximo para sustentar uma qualidade de contato, né, junto aos atendidos e junto à psicose. E esse contato tem se feito mais claro e mais fluido por meio de um contato não presencial. É uma grande metáfora, né, isso, porque
aquilo que mais traz sofrimento para a psicose, muitas vezes, é o contato presencial, né? Então, nós estamos vivendo esse momento que o distanciamento físico de corpos tem auxiliado, em alguns casos, não vamos generalizar, o tratamento junto à psicose. Dentro dessa questão, a gente tem visto inúmeros movimentos sociais não governamentais surgindo. Uma organização ali paralela, né, se a gente pode se dizer, do Estado, uma noção de doação de alimentos, doação de recursos, poder se articular mesmo para garantir a economia. Na sua visão, como é que fica essa noção da organização social em tempos assim? Uma noção, né, do coletivo, como é que se organiza em tempos de profunda ruptura no tecido social? Sim, muito importante essa reflexão, porque eu tenho pensado um pouco sobre isso, na questão de como é delicado esse núcleo social de quem tem coisas e de quem não tem coisas, de quem pode prover a quem não tem o que lhe falta. Então, nessa época, eu percebo que a gente tem uma tendência como humano de dominação, poder e dominação, né? E nessa época, eu sinto que é muito delicado e muito frágil esse, vamos colocar entre aspas, essa tentação de domínio, não é? Porque ao mesmo tempo que a gente se mobiliza para entregar para as populações que estão aí sofrendo por falta de comida, por falta de produtos de higiene, né? A gente também corre a tentação de sobrepor o nosso poder e a nossa dominação sobre eles, né? Então, isso que você está dizendo é muito importante, porque a política, ela, do grego polis, né, é o cuidado com a polis, é o cuidado com as relações da polis, é o cuidado com o poder e a dominação, né? Então, falar de liderança política hoje, ao meu ver, só seria possível se a gente pudesse incluir nessa conduta ética política, vamos dizer, a não dominação pela falta, não é? Então, talvez isso seja uma utopia, né, que eu estou te dizendo, mas eu sinto que se cada um de nós pudesse individualmente se localizar como dominador nessa atividade social, desde que o que a gente pensa quando vê uma televisão, né, e uma notícia, como a gente se posiciona como dominador, só escutando, né? Não precisa ação nenhuma de entrega de nada para alguém, né, que lhe falta, obviamente. Entende? Assim, essa posição que nos é peculiar e que nessa situação só tende a diluir os movimentos realmente efetivos para cuidado da polis e da relação na polis. Partindo dessa ideia até de dominação, uma coisa que se faz bastante presente é a saúde mental no Brasil. Ela tem um histórico de exclusão, ela tem um histórico assim de higienização. A gente está num momento de crise econômica, crise política. Como é que você vê a questão da saúde mental, não só no momento, mas assim, se é possível fazer uma análise dos próximos passos, né? Um pós-pandemia? Ai, Leonardo, veja que coisa, né?
A saúde mental parece que funciona assim, o normal e o anormal. Né? Então, a gente tem essa tendência, de novo, por dominação, né? Por separação de bem e mal e tal. Então, a gente tem os normais e os não normais. Isso no senso comum, obviamente, eu não penso assim e não, a minha clínica não é a partir desse lugar. Mas vejam que os normais, considerados normais, eles estão confinados. E quando eles se colocam nessa situação de confinamento, algo dentro deles começa a falar. Porque as distrações sobre si mesmo já não acontecem tão intensamente, não é? Talvez nunca se passou tanto tempo consigo mesmo, né? Assim, nunca se teve tanto contato com o seu próprio estranho. Exato, Léo, é isso. Então, por exemplo, a gente se vê angustiada, né, com uma situação de futuro, como você falou, né? Como é que vai ficar após pandemia? Então, essa angústia nos visita. Uma situação de medo, eu abro o portão, com que pedaço da chave, eu aperto o elevador, né? Chamo o elevador. Então, assim, a gente se vê em comportamentos absolutamente obsessivos, né? Paranoicos, né? Vai embora, né? Depressivos, porque assim, tudo que você sonha em mandar para fora, você tem que recolher para dentro. Então, a gente vem experimentando, e a gente, eu digo de forma geral, aqueles que são colocados como normais, que não são aqueles que estão institucionalizados, tá? Vamos dizer assim, aqueles que têm livre condição de trânsito, que andam por aí trabalhando, andam no ônibus, nós nunca estivemos tão próximos das nossas próprias sombras. Então, eu sinto que isso que você coloca é assim, essa escuta interna nunca nos visitou tão continuamente como hoje, né? Então, eu não vejo muita diferença, tá? Como eu nunca vi, mas eu acho que agora nós estamos numa exacerbação disso, como se colocasse uma lente de aumento entre a saúde mental como um núcleo a ser cuidado, né, fora de nós. Agora eu acho que mais do que nunca isso escancara na nossa frente e dentro de nós, né? E nós vamos tentando entender, driblar, se defender, tamponar, sei lá o quê. Então, eu realmente creio que esse vai ser um grande experimento humano. E tem sido, né? Desculpa, tem sido um grande experimento humano. E que há de se entender isso como uma nova forma, uma revisão, um outro lugar de simbolização para esse sofrimento. Uma última questão, mais para se manter dentro do nosso tempo, seria a noção ali dos líderes, né? Líderes políticos, líderes religiosos e mesmo a função dos terapeutas, dos analistas, em dar suporte, né, a essa transferência, poder acolher essa angústia estando distante. Né? Então, falando aí de um quarto da população mundial ou mais que está em suas casas. Então, como é que fazer só a palavra bastar? Né? Só a palavra precisa bastar para dar suporte para as pessoas nesse momento. Como é que faz esse movimento? Eu posso contar um pouco da minha experiência, né? Porque a gente pertence a algo quando a gente vive algo, né? Então,
O que eu tenho percebido é que nos meus atendimentos, né, sejam eles atendimentos formais, que acontecem com hora marcada, né, sejam eles atendimentos não formais, que atravessam o meu dia no meio do meu almoço, ou na hora que eu estou escrevendo um texto, ou até quando eu estou tomando banho, né? Que toco o telefone, não é nem o WhatsApp, toco o telefone e aí eu atendo essa pessoa. Seja no atendimento do portão, né? Quando as pessoas tocam a campainha para falar sobre a angústia delas, sobre a falta delas, seja até no atendimento aos WhatsApps, né, que nunca foram tão intensos, né? Eu acho que o que tem em comum nesse leque todo é a escuta, né? Que nesse sentido ela vem antes da palavra. A escuta atenta, a escuta responsável, não para a escuta que busca soluções, a escuta que permanece ali sustentando aquele caos, né, que vem na palavra do outro sobre o sofrimento dele, né? E essa escuta, eu tenho procurado achar um lugar dessa escuta que seja suficientemente silencioso e presente para ficar com a pessoa e não querer tamponar nada, porque o sofrimento é tão grande que dentro da gente sempre brota, dentro de mim sempre brota uma vontade de pôr um acalanto, né? E então eu sinto assim, Leonardo, que tudo o que o sistema público não escuta, nós estamos convidados a escutar. E a metáfora que eu ponho é assim, quando eu estou atendendo alguém, eu preciso pensar nas covas para os mortos, ou eu posso sugerir e providenciar recursos para os vivos permanecerem vivos. Então, essa é sempre a metáfora da minha escuta, né? Eu vou ajudar a fazer a cova para enterrar, isso tudo nesse discurso que tem vindo, ou eu vou providenciar as máscaras, as luvas, os respiradores para esse paciente, para essa pessoa que me busca continuar vivendo, né? Então, são duas polaridades. Que é como funciona o sistema público hoje nos seus discursos, né? Eu estou fazendo as duas polaridades. Então, eu prefiro ficar no meio, nesse intervalo onde eu não preciso oferecer nada além do que o aqui e agora. Eu estou com você, eu estou te escutando, eu estou pertencendo a esse momento de sofrimento tanto quanto você. Muito, muito bom. Eu queria agradecer a sua participação aqui e até a próxima. Muito obrigada pela oportunidade, querido.